E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse hoje que o judiciário entrou nos últimos tempos no que ele chamou de linha de tiro das críticas públicas. A fala ocorreu durante cerimônia em homenagem ao magistrado feita pelo TRT-15, em Campinas, em São Paulo. Nós somos a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Em vez de tiros, socos e brigas, colocam-se os argumentos na mesa e um árbitro imparcial vai verificar qual é o melhor argumento, qual é o que deve prevalecer, qual é o argumento que faz a justiça. Portanto, nós somos instrumentos do processo civilizatório e, portanto, devemos nos dedicar com afinco a essa missão. O judiciário, nos últimos tempos, entrou um pouco na linha de tiro das críticas de uma maneira geral. Às vezes são críticas justas, frequentemente são críticas injustas, às vezes são críticas construtivas, às vezes são críticas maldosas. Faz parte da vida democrática conviver com elas e levar a sério as críticas que mereçam credibilidade para nós nos aprimorar. Bom, Ana, só para acrescentar aqui uma informação, esse colar que a gente acompanhou ali, que estava com o ministro Luiz Roberto Barroso, é o, como chama aqui, o grande colar do mérito judiciário que ele recebeu, então, do TRT-15, Tribunal Regional do Trabalho. Olha, hoje vocês capricharam, viu? Somos a alternativa contra a força bruta. Nossa, até escorreu uma lágrima aqui. É impressionante como são desconectados da realidade. Valtinho, Salles, tá prestando atenção em tudo isso? Somos parte do instrumento, somos o instrumento do processo civilizatório. E aí ele fala, né, sobre as críticas ao judiciário. As críticas não são ao judiciário. As críticas são ao Supremo Tribunal Federal, esta composição do Supremo Tribunal Federal. As críticas não são nem a instituição Supremo Tribunal Federal, que todos nós consideramos importantíssima na nossa República, e por isso nós fazemos questão de ser bem claros no sentido de as críticas são a essa composição ativista, militante, política, persecutória, desrespeita integralmente a nossa Constituição, o devido processo legal, os direitos humanos, tudo, you name it. Essa composição do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, nós criticamos essa composição. 11 ministros ativistas na maior parte do tempo. Às vezes os dois ministros do Bolsonaro ali, né, tentam se distanciar um pouco, mas depois são engolidos pelo sistema da atual composição ativista e política. E agora, é impressionante como gosta de um microfone, de um holofote, de um discurso, de um palanque. Que bom, ministro! A vida pública, política, ela é para o senhor, mas a política, aposente a toga, candidate-se ao parlamento, à Câmara, ao Senado, a algum governo de algum estado, né? Talvez o estado de São Paulo. O senhor está tão preocupado com as câmeras nos uniformes da Polícia de São Paulo, candidate-se ao governo de São Paulo, não tem problema falar, mas é o falatório fora dos autos o tempo todo e com a mesma entonação e conteúdo político, isso não está certo. Pois é, Cássio, só pegando o gancho da Ana, como é que você se mantém um árbitro imparcial falando fora dos autos o tempo inteiro, como alguns ministros do Supremo fazem? Como é que você se mantém um árbitro imparcial falando derrotamos o bolsonarismo? Como é que você se mantém um árbitro imparcial quando os próprios ministros do STF, no passado, já
em mensagens que foram depois divulgadas, colocaram o governo Bolsonaro na mesma categoria do nazismo. Então, como que você se mantém um árbitro imparcial com aquilo que os ministros falam todos os dias? Ou com o fato que ministros do STF foram advogados do PT, advogados do partido, ou ministros do Lula, como o Flávio Dino. E o Lula, depois que foi eleito, o Flávio Dino foi nomeado, aliás, para o STF, disse, finalmente elegemos um comunista, nomeamos um comunista para o Supremo Tribunal Federal. Qual imparcialidade é essa? Que imparcialidade tem quando você fala que a censura é censura, tem cheiro de censura, parece censura, é censura, mas é só por enquanto, agora precisamos censurar. Qual que é a reação da opinião pública quando se ouve isso? E, de novo, essa questão de se achar a mão de Deus, né? O instrumento do processo civilizatório. Mas que prosopopeia é essa? Então, assim, quem que eles acham que são para dizer o que é civilização e o que não? É civilização ganhar acima do teto? É civilização usar a FAB como se fosse a companhia aérea particular para viagens de prazer ou de negócios? É civilização passar temporadas na Europa, nos Estados Unidos, com a desculpa de fazer palestras e, na verdade, estão lá para curtir a boa vida nesses lugares? Ou é civilização aceitar, por exemplo, empréstimos de carros de luxo de uma marca chinesa, para depois ter que decidir se a mesma marca, por exemplo, está usando ou não trabalho escravo na Bahia? Então o Brasil está olhando isso e está dando risada amarga daquilo que eles chamam de críticas injustas e que nada mais são do que constatação da realidade.